Bem-vindos a mais um S Metal Entrevista. Hoje a gente está aqui recebendo o Renato Freitas. Renato, muito prazer, obrigada pela participação. Eu que agradeço, tamo junto. Hoje a gente vai fazer aí uma entrevista com o Renato, ele que esteve aqui na sede do sindicato para fazer uma agenda política e aproveitou para dar uma passadinha aqui no nosso estúdio. Bom, vamos começar. Eu não tenho como começar essa entrevista sem mencionar, né, e perguntar sobre os inúmeros processos que você tem enfrentado desde que você começou na política. Desde a cassação do seu mandato, quando você foi protestar com relação ao racismo, e também algumas outras medidas disciplinares que já aconteceram com você na Alep. Diante disso, Renato, eu queria que você falasse, assim, como que você enxerga a política brasileira, sobretudo para os parlamentares pretos e pretas? Olha, eu enxergo da seguinte forma: aqueles que serão protagonistas dos processos de transformação mais radicais e que, portanto, mais necessita o país, processos como, por exemplo, a reforma agrária, como, por exemplo, a democratização do judiciário, a qualidade da educação de modo com que as pessoas consigam exercer de fato a sua cidadania minimamente, e a distribuição de riquezas de modo geral. São, num país de tradição escravocrata e de domínio colonial capitalista, são a população negra, a população pobre, que tem a régua da urgência sobre os problemas, que sentem esses problemas. Sendo assim, eu acredito que... Qual que era o começo da pergunta mesmo? Desculpa. Eu perguntei... que eu falei que eu não tinha como começar a entrevista sem mencionar tudo que você tem sofrido mesmo em questão de ataques, sim. né? É isso. Então, e tendo nós essa régua dessa urgência, esse termômetro, é óbvio que a mudança aproveita mais a nós, nos interessa mais. É para nós um caso particular, além de um entendimento de mundo, para uma passagem na universidade, ou mesmo de um conhecimento empírico por um determinado tempo. Não, nós nascemos nesse berço de exclusão racista e capitalista, e, portanto, a transformação dessas duas dimensões, ela está à flor da pele. E nós agimos nesse sentido, de transformar. Portanto, sempre uma ação radical. E, portanto, sempre uma resistência também muito forte, até porque nós somos a parte mais fraca, né, da corda, né, a que arrebenta, né, a que conforma as estatísticas dos presídios e do anuário da violência, do número de mortes, que faz do Brasil o país, em números absolutos, mais violento do mundo há décadas, porque se opera aqui dentro também um genocídio. Então a resistência a essa transformação vem muito forte em forma de repressão, né? Os reacionários, né, reprimem com tamanha violência para que nada mais nasça ali naquele solo. É só ver as grandes revoltas, né? Do Quilombo dos Palmares à revolta dos Malês, né? Então essas experiências da revolta da Chibata até o Contestado, ou até Antônio Conselheiro e Canudos. Então todas as revoltas são dizimadas. Essas perseguições que eu sofro hoje são um mero reflexo dessa continuidade histórica que simplesmente não admite. E assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem visto muito como um caminho possível, né, para a questão de construir um pensamento antirracista, passa também pela questão institucional, não é? Porque nos espaços de poder, onde as decisões são tomadas, essas pessoas têm que estar refletidas. A gente está aí no ano de eleição municipal, e eu queria que você trouxesse, assim, para você, na sua concepção, como que um sindicato como o nosso pode contribuir para que a gente dê voz, dê vazão, não dá voz, que não é dar voz, a voz existe já, né? Mas ecoar um pouco mais essas vozes pretas. Sim. Olha, eu acredito que, em primeiro lugar, sempre os processos de direção, né? Os espaços de decisão. Não será dada de cima para baixo, será conquistada de ombro a ombro. E para isso, de fato, ocorrer, tem que estar aberta essa possibilidade de democratização da gestão, né? O que, infelizmente,
dentro da realidade dos partidos a qual eu pertenço, infelizmente, não acontece. Né? E não só não acontece, como denuncio, por exemplo, a PEC 9, que está sendo aprovada a toque de caixa pelo Lira, e em concordância com todos os partidos, com exceção, acho que do PSOL, que tem um número pequeno de representantes e também de fundo eleitoral. Mas mesmo assim é uma exceção. Que nas últimas eleições, a reserva legal, a cota do fundo eleitoral para mulheres e negros não foi atingida. Muitos partidos pegaram esse valor e desviaram para as candidaturas masculinas e brancas. E isso desfalcou num montante de aproximadamente 700 milhões de reais nas mais diversas candidaturas. É claro que isso representa o quê? A pouca participação da população negra, 700 milhões para a população negra, 200 e poucos milhões para as mulheres, mas a pouca participação da população negra e das mulheres dentro do ambiente parlamentar. Os processos de decisão, os espaços de poder não representam a sociedade de fato. Por quê? Porque, nesse caso, os partidos que seriam mediadores entre o povo e a instituição foi um mau mediador, foi um mediador viciado, que trabalhou a favor de si próprio e das velhas estruturas. Então, a nossa luta, ela é grande. E o papel dos sindicatos, por exemplo, é fundamental, tendo em vista que o sindicato também é esse mediador entre o trabalhador e os poderes instituídos, né? Sejam eles quais forem, normalmente o patrão, né? Então, é o poder constituído. Então, o sindicato que se vê dessa forma consegue se fazer de instrumento de libertação e assim representar um Brasil real, o Brasil que é também negro, indígena. Perfeito, obrigada pela resposta. Na minha pesquisa, eu vi no seu Instagram, né, eu tomei conhecimento, não conhecia do projeto Núcleo Periférico. E algo que se faz muito presente, aparentemente, na sua história é a questão da sua relação com as artes, né? E no Instagram do Núcleo Periférico, quando eu fui dar uma olhada, eu notei que tinha uma frase ali na biografia que eu falei, cara, eu conheço essa frase. E era uma frase do Sérgio Vaz que eu usei no meu TCC, que é: a arte que liberta não pode vir da mão que escraviza. E eu falei, cara, eu vou fazer essa pergunta para ele, assim, que eu queria que ele falasse um pouco, assim, sobre essa atuação do Núcleo e também queria que falasse as suas percepções com relação às artes que são chamadas, né, são colocadas como marginalizadas na nossa sociedade. As batalhas de rima, a pichação, enfim, entre outras. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Primeiro, de fato, a arte que liberta, ou a política que liberta, aquilo que liberta não virá da mão que escraviza, ou seja, não será a liberdade dada pelo opressor, será sempre a conquista do oprimido. Grande Sérgio Vaz, né, grande Malcolm X, esse raciocínio, né, ele é um pressuposto da luta, porque se você pensa o contrário, você não luta, você espera, né, e esperar, infelizmente, sentado, não traz nada, né, do céu acaba caindo só a chuva. Então, a gente partindo desse pressuposto, a gente quer construir outro tipo de arte. Uma arte que questione, uma arte que dê fruição, que apresente beleza, que fascine, que anime o espírito de nós, do nosso povo, dos nossos territórios, a partir das nossas referências e sem necessariamente ter a validação da universidade, dos museus, do teatro, da arte, do que é o que não é arte, que é o que eles determinam. Sim. Sem esse carimbo de legitimação. A arte liberta disso tudo, né? Então, essa arte liberta, ela enfrenta também resistência, né? Reação, né? Das mais violentas. Hoje, se você estiver escrevendo uma frase no muro, e mesmo que aquele muro se apresente abandonado ou como uma folha em branco para ser de fato escrita, alguém te dá um tiro pelas costas e é visto hoje como um homem de bem. Aquele que te deu o tiro, e se te matar ainda vira herói. E ninguém questiona. E todos dizem, estava cometendo um crime, pichação, morreu. Ponto. Então a sociedade passa por uma espécie de emburrecimento e ignorância estética no mundo da arte
que acaba ficando idiotizada e propícia ao fascismo. O fascismo é o inimigo da arte, é o inimigo número 1 da arte. Né? Os canalhas não suportam poesia, né? E também não suportam nenhum tipo de arte. Tanto Eles que são disciplina, sim senhor, não senhor. Sim. Uniformização, fazer tudo igual. A arte não. A arte é criatividade, é fazer diferente. Eles dizem para as crianças se tornarem adultas com brevidade, né? Precocemente. E a criatividade é justamente quando o adulto quer manter a criança dentro de si ainda viva, né? Então, eles são exatamente o oposto da arte. Sim. Por isso, a luta pela arte é sempre uma luta política importante. Muito obrigada. Bom, nesse bojo ainda falando sobre essas referências, eu queria que você falasse um pouco, hoje, assim, atualmente, quais são as suas principais referências no mundo da arte e no mundo da política? Olha, no mundo da arte, as minhas principais referências ainda é dentro da música, principalmente, né? Do rap. Eu ouço ainda hoje muito MV Bill, eu curto Racionais, curto RZO, a formação atual ali com o Elião e o pessoal, os shows que eles andam fazendo, gosto bastante dos lançamentos. Gosto do Emicida, fui recentemente de um show do Emicida. Legal, o MVB e o Emicida já passaram aqui pelo sindicato, no nosso 1º de maio. Então, sim. Pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, gosto do DBS também, que é aqui de São Paulo, gosto do Janderson Fundação, que é um rapaz novo lá do Jardim Romano, Zona Leste de São Paulo, que canta um rap, um drill, sabe, coisa fina, assim, dessa nova geração. Gosto do Vietnã também, que é dessa nova geração, gosto do Djonga. Não ouço tanto essa nova geração, para falar a verdade. Gosto do Vandal, lá de Salvador, lá da Bahia, foda, bastante pesado. coisa, ó, gente. Vai anotando aí, e pegando essas referências, tomando nota. Gosto, música, minha religião. É minha terapia, essa expressão artística. Eu gosto muito de música de capoeira também, gosto de capoeira. Né? A gente está falando de arte marginalizada, a primeira delas foi a capoeira nesse nosso país. Inaugurou a criminalização cultural, a criminalização da capoeira. Né? E ainda hoje é proibida nos presídios. Lá no Paraná, o sistema penitenciário, lá o departamento penitenciário proibiu já há décadas já. E hora volta, hora não volta. É uma luta dos presos. Isso é verdadeira resistência. Você tem que lutar, literalmente, para conquistar o direito de não deixar uma expressão cultural, ancestral, africana, afro-brasileira morrer. E nessa luta você fica ainda mais tempo preso, estigmatizado, ser torturado ou eventualmente ser morto, né? Então pessoas têm uma luta de vida e morte para a conquista da cultura. E isso é parte da nossa história. É um território muito em disputa o tempo todo, né? Porque é um território que cria referencial, que data culturas, que deixa identidades marcadas no tempo. A linguagem da cultura, diferentemente, eu acho que isso a política moderna tem que compreender. A linguagem da cultura é uma linguagem tão potente que ela consegue driblar a linguagem da razão estrita, do convencimento. Você quer convencer a pessoa de que o fascismo é o fascismo e não consegue, muitas vezes, pela linha de argumento racional, lógica, histórica. Mas você apresenta uma obra artística para ela, naquele mesmo momento, ela que estava blindada e vacinada para os elementos da razão, ela está totalmente desarmada e entra pelos poros. A arte, ela é tomada. E muitas pessoas são tomadas pela arte. O grande processo de politização que se deu da juventude negra brasileira se deu pela música e não pelos livros da universidade. Né? Isso é bom que se lembre. Muito obrigada pela resposta mais uma vez. Bom, a gente vai finalizando. Gostaria de saber se você quer deixar mais algum recado, quer falar sobre mais alguma coisa para a gente arrematar. Eu fico feliz de estar num espaço de resistência, que é um espaço de organização da classe trabalhadora, que é um sindicato. Eu sou alguém que se considera revolucionário, me considero comunista, socialista, ou qualquer coisa que, no sentido de distribuição da riqueza que a humanidade produz e produziu, queira acabar com o capitalismo e dividir essas riquezas, socializar essas riquezas. Então, dê o nome que se der.
né? Uns já deram há muitos anos enfim, de todos os nomes. O fato é, somos revolucionários contra o sistema e acreditamos que a classe trabalhadora é elemento de protagonização dessa transformação e por isso deve ser a todo momento organizada, mobilizada, confiada para que a gente se fortaleça e supere. Muito obrigada mais uma vez, Renato. Pessoal, não saia desse vídeo sem deixar o seu like, ative o sininho para receber as notificações. Nossa Esse Metal Entrevista mensal. E finalizo aqui com as palavras do Renato, que estão ótimas. Muito obrigada mais uma vez. Tamo junto. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.